Bom dia a todos. Como eu vim avisando vocês, já chegou o nosso convidado aqui. Como eu estava dizendo, uma pessoa que eu tenho uma admiração, né? Ele tem um trabalho bem legal, que eu gosto muito, a forma com que ele trabalha. Antes mesmo de apresentar vocês, eu quero só contar um pedacinho assim, de algo que eu gosto muito. Eu acho que antes da pandemia, ele fazia um trabalho que eu tinha uma admiração muito legal, e eu vou até perguntar depois sobre esse assunto para ele, que era a trilha com cães. Eu achava fantástico aquilo, e até comentei com um amigo em comum nosso, na época o André Almeida era meu sócio, e falei para ele, vamos fazer um trabalho assim, que é muito legal. Ele falou, você pensa que é fácil, mas não é não. Não é bem assim não. Então eu quis trazer esse amigo, Zago, para contar um pouco da história dele, contar um pouco do trabalho, como está sendo feito. Ele também é sócio proprietário de uma creche, né, a Patinhas Urbanas. E então tá aqui o Zago. Bom dia, Zago. Beleza? Obrigado do fundo do coração por você ter vindo. Eu sei que você tem que se desprender do seu trabalho, né, de sua hora de descanso para estar aqui. Mas é isso aí. Conta um pouco pra gente aí como que você chegou até o mundo pet. Como que foi a história aí? Bom, primeiro de tudo, prazer estar aqui, legal poder sentar e bater um papo com você, que a vida é tão corrida, tão dinâmica, que a gente se tromba dezenas de vezes, mas não tem tempo de sentar e parar e bater um papo, e hoje vai ser um negócio interessante pra gente conversar. Bom, eu entrei no mercado, meio assim, eu adorava Rottweiler, morava em Campo Grande na época, no Mato Grosso do Sul, e o Rottweiler estava despontando, e eu adorava Rottweiler. E aí meu pai já estava morando aqui, meus pais estavam já em São Paulo, já tinha voltado para cá, e eu fiquei um pouco mais lá, em Campo Grande. Aí quando eu voltei, tinha um vizinho que tinha um Rottweiler. Aí eu já apaixonado pelo cachorro, tal, aquela admiração já pelo bicho. Aí foi a hora que eu cheguei lá, sei lá, uma semana que eu tava lá, e o vizinho falou, vamos mudar para apartamento, não dá para levar o cachorro. Quer ficar com o cachorro? E eu já, muito, né? Mas e o cara ainda veio com um saco de 15 quilos de ração nas costas. Eu falei, não tem nem como negar, né? Até a ração já veio junto. Eu falei, não, deixa o cachorro aqui. Só que o cachorro tinha uns altos e baixos, assim, de temperamento, né? Então, às vezes ele era muito molecão e tal, tinha acho que 10 meses. E às vezes ele era muito bravo, né? Depois eu fiquei sabendo que apanhava, o cara batia no cachorro, tratava mal e tudo. Mas eu fiquei naquela, aí eu falei, pô, gente, e aí o que a gente faz? Tudo. Aí meu pai, ele era ali no Tremembé, do lado do canil da Polícia Militar. Eu fui lá, a gente falou, pô, a gente pode procurar, a gente tá aqui ao lado, vamos procurar um policial lá para poder fazer um treinamento e tudo. Aí eu fui lá com meu pai, a gente foi lá no canil, indicaram um policial lá, ele veio e começou a fazer um trabalho. E eu comecei a acompanhar esse trabalho. 2, 3 meses ele precisou sair, porque ele foi fazer cursos da polícia, ele ia subir, né, de patente e tal. E aí eu arrumei um outro adestrador passando na rua por ele e tudo, e ele começou a fazer um trabalho e eu comecei a acompanhar, né? E foi o Clebinho, o alemão. E aí eu comecei a acompanhar, aí passou um tempinho também, o cachorro já tava ficando melhorzinho e tal, a gente acabou, eu me encantei demais com o negócio, falei, pô, eu quero isso pra mim, né? Eu falei, pô, gostei desse negócio, né? Ver o cachorro aprendendo, pegando as coisas, eu gostei bastante. E aí eu falei, pô, eu quero entrar nisso. Então eu peguei um dinheiro que eu tinha lá, da rescisão lá do outro serviço e tal, não sei o que, eu investi tudo nisso, me dediquei ao máximo e comecei a lidar com isso, né? Comecei a tentar... Você está há quantos anos? São 25 anos. 25 é uma anos. História. Foi em 98. Uma história. Novembro de 98. Foi que eu comecei. E aí você ficou fazendo um trabalho de rua, mais de campo mesmo, né? Eu fazia por bastante tempo, eu fazia naquele treinamento, naquele tempo a gente fazia trabalho, né, de obediência e guarda, né? Na verdade não era nem guarda, era ataque, era obediência e ataque. Você fazia os comandos de obediência e ensinava o cachorro a morder. E era só aquilo, então SRD, cachorro pequeno, ninguém treinava, era só o cão de guarda. Então era pastor, era Lhasa, era o que tinha. Tempo depois começou a surgir os pits e tudo. Mas fila tinha, na época tinha fila. Doberman, fila. Então a gente trabalhava bastante. Então comecei a trabalhar com esses cães. Só que teve uma particularidade que fez eu acabar até indo para a parte de comportamento, que assim, como eu morava ao lado do canil, e eu tinha 21 anos de idade na época, o que acontece? O pessoal começava a chamar para poder fazer
entrevista. Pô, vou chamar 2, 3 adestradores para eu sondar quem que eu vou contratar e tal. E a partir daí, os cursos que eu peguei foram cursos que estavam recém chegando no Brasil. Né? Então, o pessoal estava começando a mudar a técnica e fazer... Então, eu comecei a pegar técnicas novas. Né? E aí, assim, tinha 10, 12 pessoas fazendo o curso. De São Paulo era só eu na época. Veio muita gente do Brasil inteiro, até da Argentina. Que legal. Mas no Brasil só tinha eu. De São Paulo só tinha eu. Então eu estava sozinho com isso. Então quando a pessoa chamava para fazer, aí a pessoa explicava de um jeito, um policial explicava a técnica que ele utilizava, o outro explicava a mesma técnica, que era a que tinha, e eu explicava um negócio completamente diferente, que eu tinha acabado de aprender algo, tinha acabado de chegar. E aí eu passei muito apuro no começo. Imagina. Porque eu estava ao lado do canil, ao lado de policiais, né, com toda, né, a sua bagagem, todo o seu histórico por trás, né, de um profissional da polícia e tudo. E às vezes, né, eu chamava pet shops, tudo na época, para poder fazer uma parceria, para indicação e tudo. E ele chamava e às vezes fazia, chamava 3, 4 profissionais ali e fazia uma rodinha ali pra gente conversar, bater papo, o cara selecionar quem que ele ia indicar. E aí eu topava direto com esse tipo de pergunta, né? Quantos anos você tem de vida, né? Eu falava, eu tenho 21. Eu falava, é porque eu tenho 25 de profissão. Né? E aí, né? E eu falava, poxa, você tem a sua história, eu tenho a minha que está começando, mas é o que a gente tem. É isso. É o que a gente tem, não tenho como mexer nisso, né? O que eu ofereço é isso, o que você oferece é aquilo, e a pessoa que vai contratar vê o que faz sentido. Então era muito difícil, então eu acabava não conseguindo pegar clientes para trabalhar por conta disso, né? Por essa situação. Então o que acontecia? Eu começava a pegar os cachorros que que os policiais já não pegavam mais. Então eles treinavam o cachorro lá de 6 meses a 1 ano, 1 ano e 2 meses às vezes, e passou disso eles não pegavam mais o treino. E eu falava, né, cliente, vou treinar esse cachorro, não, já tem 3 anos, não dá para treinar mais. Eu falei, não, dá. E eu explicava tudo, e aí eu tinha que fazer uma estratégia ali, né? Eu falei, olha, eu treino 1 mês, se eu tirar um resultado, você me paga esse mês, que é tanto. E aí eu ia fazendo dessa forma. Então, sempre tinha, no dia do pagamento, tinha aquela... Você foi garimpando tinha mesmo, aquela né? sabatina que tinha para o cara ver se o cachorro aprendeu, se não aprendeu. E aí o risco era meu, porque se o cara achasse... Não precisa nem provar. Se o cara fala, não, eu achei que não tá de acordo, ele não me pagava. Né? Então eu ia trabalhando isso. E aí eu começava a trabalhar com os cachorros que eram mais bravos, os cachorros que já não tinham mais o treinamento, já passou, já era adulto, não estava mais numa fase ideal para você trabalhar com tranquilidade. Então eu fui tomando as mordidas, né? E aprendendo dessa forma. Então eu fui garimpando, fui entrando nesse lado dessa forma. Então eu não queria usar aquela técnica, quer dizer, não queria, eu não sabia, não tinha aquela técnica, né? Eu até aprendi, né, a técnica que a polícia usava na época, mas eu estava aprendendo, fazendo curso, me especializando em outras situações, de outras formas, né? E aí não tinha aquela pressão toda que o militar colocava naquela época, tudo, e aí os cachorros, você não tinha naquela pressão, a técnica era na base da pressão. Se você não colocasse pressão, o cachorro também não respondia. Eu falei, pô, preciso achar outra coisa. Ou eu ponho pressão também, ou eu acho. Aí foi que eu comecei a ir atrás de outros cursos e consegui entrar. Eu peguei inúmeros cursos de muita coisa e eu tentava achar o que estava por trás daquilo, qual era o comportamento. E foi quando eu tive a ideia não de fazer trilha, mas eu descobri que tinha trilhas ali na Serra da Cantareira, próximo. E eu falei, pô, eu quero levar... Olha a pretensão, né? Eu tava começando, tinha 1 ano ali, 1 ano e pouco. Falei, vou ensinar o cachorro a andar no mato. E aí eu peguei uns 4, 5 cães, pegava cachorro na verdade, assim, o primeiro 1 ano de fazendo curso e tudo, eu treinava os meus cães e pedia o cachorro emprestado. De amigo, de vizinho, de parente, de alguém que tinha um vizinho, que conhecia o amigo. Falava, me empresta o cachorro e eu vou treinar. Se eu der resultado, beleza. Se eu não tiver resultado, beleza. Você está só me emprestando, não está pagando nada por isso. Porque com os meus cachorros funcionavam, mas eu queria saber como é que funcionava com os cachorros que eu não conhecia, né? Então eu comecei a trabalhar dessa forma. Pedia cachorros emprestados. Então, por 1 ano eu não tive cliente nenhum. 11 meses eu não tive cliente nenhum. Mas eu precisava aprender mais, então fui pegando outros cães. Então eu acabei... Né? Foi por causa desse hot, aí veio um pastor, veio um tweet, depois veio outro hot, depois... Aí eu fui pegando os cachorros porque eu precisava aprender mais, eu precisava fazer, o meu já estava treinadinho.
Então foi aí que eu entrei no meio, comecei a entrar e procurar onde é que estava essa tal trilha. É bem interessante a história do Zago, porque tem uma semelhança muito grande, porque eu comecei tarde, né? Eu não comecei com 21, eu comecei bem mais tarde, eu já tinha 30 e poucos anos. Só que, ao invés de eu ficar garimpando, sabe quem é o Tom Nogueira? Sim. Eu fui trabalhar 1 ano com ele. Eu fiquei trabalhando 1 ano aprendendo, então eu ia treinar os cachorros dele. E foi assim que eu fui desenvolvendo também o trabalho, fazendo o curso, né? Fiz curso com bastante gente, vários professores muito bons, mas eu acho que o que eu aprendi mais, e eu acho que você também, foi por isso que você pegava os cães de vizinho, de amigos, que você aprende muito mais você fazendo o treinamento com os cães, né? Pondo em prática. Esse negócio da trilha é uma coisa muito interessante. Você ainda faz isso, Zago? Eu dei uma parada. Depois, na pandemia, a gente acabou sendo obrigado a parar, porque eu fazia numa pousada. Ah, legal. Então eu fazia já num lugar fechado, né, particular. Então eu fazia nessa pousada. Tem várias trilhas lá, então a gente ficava 1 ano inteiro sem repetir trilha, se a gente quisesse. Caramba, legal. Porque tinha várias trilhas e uma passava pela outra, cruzava, então eu podia pegar trecho de uma com trecho. Um lugar fantástico, uma pousada maravilhosa, um lugar muito legal, né? E dava toda a estrutura pra gente. Chegava lá, tomava café da manhã com os clientes, voltava da trilha morto, né? A comida já estava servida. Depois a gente ia pro lago, andar de stand-up, andar de barquinho com os cachorros, fazer natação, né? Entrava no lago lá. E à noite ainda tinha um café da tarde para ir embora. Então era um lugar, né? Nossa, juntava. fantástico. Aí no final das contas não ia só o cachorro, ia a família inteira. Né? Tinha piscina, sauna, ofurô, tinha um monte de coisa lá que a família toda acabava aproveitando um dia. Bacana. Que a gente chamava de um dia de cão. Era bem estruturado. Eu achei que fosse mais. Não que eu achava que não era estruturado, mas eu achei que você ia fazer uma trilha e punha os cachorros e voltava. É uma coisa bem. Na verdade, começou assim, né? Na Serra da Cantareira, que nem que eu tava falando, a primeira vez que eu entrei, achei a trilha. Então eu pegava uns cachorros e ia. Aí eu falei, vou começar a colocar, porque tinha várias bifurcações. E eu ficava pensando, falei, as historinhas infantil, né? Pegava uma fitinha, amarrava na árvore. Falei, não vou ficar virando para outro quanto é lado, depois eu me perco. Então eu falei, a primeira vez que eu entrei, falei, eu vou virar tudo à esquerda, que eu sei que na volta é tudo à direita, e depois eu vou conhecendo a trilha aos poucos. Mas assim, eu tinha esse cachorro, esse Hot que eu tinha, que foi por ele que eu comecei, o Eros. E o que acontece? Eu chegava na bifurcação, às vezes ele ia para um lado direito e ia virar sempre à esquerda. Eu parava ali e estava amarrando. Ele percebeu que eu já estava amarrando um negócio, que eu não evoluí, não fui para frente. Ele voltava e entrava na trilha que eu estava. E ia. Na volta, eu vim só acompanhando ele e retirando minhas fitinhas. Porque ele veio, porque ele fazia xixi. Toda bifurcação ele fazia xixi. Ele demarcou. Aí, na primeira trilha que eu já tive essa pretensão de achar que eu ia ensinar o cachorro a andar no meio do mato, eu já falei, não, para tudo. Eu vou aprender muito. E ali eu aprendi demais, cara. Ali foi onde eu aprendi muito de comportamento, vendo um grupo de cães, né, se organizando dentro do mato, sabe? E fazendo as coisas que você falava, às vezes você levava um Yorkshire de, sei lá, de 2, 3 quilinhos, e aí tinha que passar um riachinho, e o dono, meu Deus, como é que eu vou fazer? A pessoa tá falando, como é que vai fazer para passar o cachorro já tinha pulado, nadado, passado por outro lado, o instinto, sabe? E aí eu comecei a aprender. Aí isso começou a me deixar louco. Eu fiz trilha por 17 anos. Isso é bem bacana. Eu achava fantástico. Acho fantástico. Porque é você colocar o bicho, né, o animal, no seu habitat. E aí ali você vai aprender, que nem o Zago está dizendo que aprendeu muito. A gente aprende muito no dia a dia com o cachorro. É que infelizmente as pessoas não têm muito tempo para prestar atenção. Mas se você parasse para prestar atenção no seu cachorro por uns 15 minutos, você já ia identificar um monte de coisa. Não, é interessantíssimo. É super interessante. E aí eu ficava nessa situação. Levava o cachorro lá e começava a estudar. Eu passava o dia inteiro. Levava 6, 7 cachorros, passava o dia inteiro olhando o comportamento dos cachorros no meio do mato. Aí eu comecei a descobrir, um pouquinho tempo depois, cachorro que eu só fazia o treinamento, que não ia na trilha, e cachorro que ia na trilha, o comportamento era completamente diferente. E às vezes cachorro que eu estava com dificuldade de acessar o cachorro mais duro, mais firme, que não cedia nas cobranças, nos treinos, nos exercícios, quando você levava ele para a trilha, mudava a vida do cachorro. Ele equilibrava. E quando você equilibra o cachorro, o resultado que você tira é completamente outro. Então, às vezes eu falava, esse cachorro tá precisando ir para uma trilha.
né? Na verdade, no comecinho ele precisa gastar energia. Sim. Né? Então vamos lá na trilha, porque lá vai gastar uma energia forte. E aí na volta, na próxima aula que eu ia na casa do cachorro, o cachorro já era outro cachorro. Por causa de todas as vivências que tinha lá fora, que os cachorros iam soltos, né? Então a trilha era com os cães soltos. Caramba. Então como eles se organizavam? Eu tinha uma Pitty na época, a Cacau, ela comandava os cachorros, eu a comandava e ela comandava os cachorros. Era incrível, era um negócio assim inexplicável. Que bacana. Inexplicável. Eu nunca tive essa experiência assim, né, de levar cachorro para trilha, de fazer trilha, mesmo porque o adestramento me consumia, né? Então nunca tive fazer uma trilha, mas eu sabia que era fantástico. Mesmo porque você colocar um cachorro, é muito simples de observar isso. Leva um cachorro todo final de semana num parque que tenha bastante árvores, que tenha trilhas pequenas para você fazer, você vai ver a diferença que é. Sim. Do que você passear com o seu cachorro na avenida. Né? Mas eu sei que deve ser fantástico, porque eu leio muito. Eu não sou o adestrador de muitos cursos. Eu não acho que os cursos que eu fiz acabaram me deixando mais ou menos assim, sabe? Tipo, porque parecia que era sempre do mesmo. Aí eu falava, eu vou gastar 3 mil para fazer um curso da mesma coisa? Então não fazia muito sentido para mim, então eu preferi ir lendo. Então eu li muitos livros e ainda tem mais um monte para ler que eu abandonei. Mas o conhecimento que você adquire através de um livro, de um curso, ele não é a mesma coisa do que você estar com o seu cachorro ou com o cachorro de um cliente fazendo um trabalho em lugares específicos. Tenta mudar para você ver como muda o comportamento do cachorro. É totalmente diferente. Você vê, o cachorro, às vezes todas as vezes que vai levar o cachorro, sei lá, para fazer alguma coisa, fazer uma apresentação ou gravar uma matéria, qualquer coisa nesse sentido, que você sai do ambiente que ele está acostumado. Eu já ouvia muita gente mais experiente na época falando que às vezes até em exposição, porque teve um tempo que eu também fui ser handler, eu fui experimentar de tudo, né? Então fui ser handler e tal, e fui apresentar cães e tudo. Eu passei madrugada dando banho, fazendo chapinha em shih tzus para poder apresentar. Também já fiz disso e tudo, e ganhamos, graças a Deus. Foi legal pra caramba a experiência. Mas quando você leva, e aí as pessoas falavam, poxa, eu levei em todas as exposições que eu fui até hoje, o chão era X. O dia que eu cheguei num chão, um chão comum, com piso e tal, o dia que eu levei num que era grama sintética, acabou o cachorro. Ele não está acostumado, nunca tinha pisado numa grama sintética. Acabou o andar do cachorro, acabou a apresentação, eu perdi a exposição, o cachorro não conseguiu nem se apresentar, porque mudou tudo. Né? Aí tinha um tempo que não tinha muitos espectadores, tinha outras que que muita gente, e aplauso, várias pistas ao mesmo tempo. Então isso também tira, se você não preparou o cachorro para isso, tira a atenção. Então já levando isso daí também, toda vez que eu ia para sei lá, falavam assim, tem que chegar na emissora 9 da manhã. O programa começa às 10h30 ao vivo. Ao vivo já sempre dá um frio a mais na barriga, né? Então 10h30. Das 10h30 começa o programa. O programa vai até às 4 da tarde e em algum momento vocês vão entrar. Eu pedi, eu posso chegar às 8? Tem que chegar às 9h30. Posso chegar às 8? Pode, eu chegava às 8. Não tem nada, o estúdio tá lá, não tem ninguém. Posso andar no estúdio 10 minutinhos com o cachorro? Andava, o cachorro travava, não ia, tudo. E aí eu ia, né, soltando o cachorro para ele acostumar, aclimatizar ali um pouquinho, tudo. Para hora que chegar às 9h30, a gente entrava, ficava ali, aí já tinha plateia, luz, câmeras, um monte de coisa acontecendo, né, ao mesmo tempo. O cachorro ficava ali mais uma meia horinha, já aclimatizava. A hora que chamava para entrar, estava tranquilo. E uma outra coisa que eu aprendi também se você precisa de um cachorro, leva 2 ou 3. Leva 2 ou 3. Porque se aquele travar, você tem um escape. Porque ao vivo, já foi feita a chamada, já foi feito tudo. Se o cachorro não entrar, você complicou a matéria, você complicou o programa, você complicou o seu nome, que nunca vai ser chamado. Então eu levava. E tanto é que uma vez tinha uma cachorra que era muito bem preparada para muitas situações, a Cacau. Só que na hora de entrar no programa do Danilo Gentili, agora é tarde na época. Eu acho que é. Ele não... Agora é tarde... acho que agora é tarde. É o antigo dele. E aí, o que ele fez? A cachorra não entrou. Era um chão preto, liso. Ela entrou e travou. E não andou mais. Eu tinha levado um outro goldenzinho filhote.
não tava nem com nada, nem tem treinamento, tinha uma semana de treinamento, levei ele por levar. Ele entrou e fez o programa. E a Cacau, que tá sempre acostumadíssima com tudo, ela não entrou. Tem uma frase que agora eu não me recordo se foi o Cláudio Fudimoto que falou. Falou não, né? Ele estava dando um curso e eu estava participando desse curso. Aliás, o André que me levou no curso, e ele estava falando sobre justamente o ambiente, né? Por um cachorro muda tudo. Temperatura, piso, as coisas que estão em volta, decoração. Então, se o cachorro tiver alguma coisa dentro de um estúdio ou de um lugar que ele vá, que ele não está acostumado, ele pode ter esse tipo de reação, de reação, de Exato. comportamento. E aí, por isso que eu continuo batendo na tecla que você pegar um filhote, né? Quando você adquirir um cachorro, não importa se é adotado, se é comprado, você adquire um cachorro, você leva para dentro de casa, é legal você fazer isso. Né? Você ambientando o cachorro em todas as possibilidades que você vai ter. Então você vai num restaurante, dá para levar, leva, né? Então é bem bacana. E trazer esse cara aqui foi uma ideia que eu tive justamente por isso, porque ele tem muitos anos de bagagem, né? Assim, de trabalho, de ter batalhado mesmo para chegar onde ele está agora. Não foi, penso que, como ele mesmo estava relatando, não foi uma coisa simples, não. Na época que a gente começou, as coisas eram bem mais difíceis que é hoje. Hoje se vocês têm informações, quer saber alguma coisa, você vai lá pesquisar. Antigamente não, era só a técnica da Polícia Militar e do Exército. Não tinha mais, né, ninguém que fazia adestramento particular a não ser os militares. Sim, né? Então, exato. quando começou essa questão de o adestramento ir indo para a parte civil, né, para a gente começar a querer estudar isso, foi muito difícil. Foi mesmo. Foi batalhado, porque justamente era isso. Até onde eu tinha conhecimento, a gente não tinha tanto conhecimento, né, que nem a gente tem hoje, de saber quem está no mercado, tudo, mas por um bom tempo, na minha região, pelo menos, não tinha nenhum civil. Né? Ou se tivesse, assim, um ou outro, mas sim, era a minoria, e também pegava aquilo que os militares já não pegavam, porque eles que dominavam a situação. Eles já tinham um trabalho de longa data, né? no adestramento e tudo, então não tinha civil. Aí era, de repente, um policial que saiu da corporação e foi fazer o treinamento, por exemplo, que nem o Tamayo, né? Que saiu da corporação e foi fazer o adestramento. Né? Ou que era da polícia e fazia por fora, né? no seu tempo livre, fazia o adestramento. E aí a coisa começou a pegar. Mesmo assim, até sair da corporação eram militares. Então, foi assim, a gente foi brigando nesse sentido, né? O Tamayo, ele eu acho que, eu não lembro agora, né? Faz muitos anos que eu não cruzo ele, mas eu lembro que ele tinha mudado também o foco, né? Ele estava mais pro agility, né? Sim. Aí ele passou para o agility, começou a fazer criação, né? Também dos cães. Aí ele começou a arbitrar também para os campeonatos de agility, para fora. Legal. Ele estava direto, acho que na América Latina, América do Sul, assim, são vários outros países onde ele era chamado para ser árbitro de agility e tudo. Ele era bem... É que faz um tempinho também que eu não vejo o Tamayo. Mas era bem respeitado, bem conceituado no agility. É que esses adestradores, eles acabaram, a maioria, indo para outros cantos, né? Ou eles estão na parte de proteção, né? Aluguel de cães. Aluguel de cães, como do Eugênio. Mas tem o Sandro, que também, mas o Sandro continua fazendo os adestramentos, parece que o filho dele trabalha com ele, né? Então, assim, ali na região Zona Norte aqui de São Paulo, os caras mais antigos, a maioria era policial, maioria. Foi em cima desses caras que a gente foi construindo a nossa profissão. Então, eles são os fundadores da história, né? Sim. Porque depois, como o Zago mesmo disse, para a gente conseguir um cliente, era penoso. Porque tinha que disputar com os caras que estavam no mercado há muitos anos. A metodologia que eles ensinavam era militar,
né? E depois, com o tempo, foi surgindo o adestramento, a parte comportamental, que não era muito vista, né? Era mais aquela senta, deita, fica junto aqui, pronto, e o cachorro tinha que obedecer esses comandos. Mas não era visto a parte comportamental do cachorro, que hoje já é uma coisa mais, né, mais presente. Ninguém faz adestramento sem a parte comportamental. Aliás, todo mundo trabalha em cima do comportamento do cachorro, e é por isso que é observado que determinadas coisas que são feitas, né, o trabalho que você é feito, vai depender do lugar, do ambiente, se está sol, se não está, se isso, se aquilo. Naquela época lá deles não tinha isso, não. Não tinha. Porque assim, você vê até os cães lá da polícia, eles ficavam no canil. Então eles ficavam no canil, eles saíam para treinar e voltavam. Ou saía para fazer o trabalho mesmo, né? Acompanhar o policial na sua jornada de trabalho e voltava. Então não era um cachorro que no comecinho a gente começou a chamar de caseiro, né? Um cachorro de casa, né? Hoje já não é um cachorro caseiro, hoje é um membro da família. Sim. Então as coisas foram mudando. Então era diferente, tanto é que não se adestrava SRD, imagina. Eu falava, vamos adestrar esse cachorro cheio de problema de comportamento. Eu falei, vira-lata, vou gastar dinheiro com vira-talo. E às vezes a pessoa até chamava, esse cachorro, esse cachorro não é tão bom para guarda, não é a dele. Eu falei, então eu vou trocar, vou pegar outro cachorro. Porque o cachorro vai ficar aqui só comendo, bebendo, dormindo e fazendo sujeira e eu preciso que ele proteja a minha casa, né? Então as coisas foram mudando, né? E é engraçado que teve uma situação que eu fiquei pensando que no fim das contas a gente queria, porque eu peguei muito curso com gente de fora, então com americano e principalmente europeu. Então eles vinham falando uma realidade que era completamente contrária do que a gente vivia aqui. Aqui o cachorro não podia entrar em lugar nenhum. Lá o cara falou, em Paris, eu não sei quantos anos atrás, o cara falou, o cara, ninguém proíbe você entrar com o seu cachorro, seja lá onde for. Restaurante. Eu falei, restaurante? Em restaurante. Mas por quê? Porque os cachorros eram educados. Sim. Para isso, era outra forma de lidar, de enxergar o cachorro. E aí eu falo, a gente podia chegar num ponto de a gente entregar melhor. Porque no comecinho, então o cachorro ia no pet shop para tomar um banho, era raríssimo. A gente dava banho em casa, né? E aí, para uma ração, era um negócio muito restrito também, as importadas que vinham e tudo. Então, era tudo muito mais difícil. Então, a gente ficava querendo, a gente podia chegar num ponto desse, de tratar o cachorro, né, de sinofilia de primeiro mundo, e começar a entender. Então, a gente começou a dar uma evoluída um tempo, e depois a gente pulou a parte do meio termo, né, do equilíbrio, e foi para outro extremo. Então, a gente tinha um outro extremo. Eu lembro, eu passei dessa fase, né, de como moleque. Minha cachorra comia o fubazão, com tutano, com osso que a gente comprava com o resto de comida, que, sabe? E era isso que você tinha. Então, aí a gente passou ao contrário. Agora o cachorro ele tem alergia a tudo. O cachorro não come nada, alguns querem até que seja vegano. E, sabe? Então a gente foi de um extremo de que, se tiver, ele come, se não tiver, ele não come. Então assim, falando, não, eu vou dar uma coisa absurda pro cachorro, o cachorro vai dormir na cama com lencinho, sabe? Com uma série de coisas que... E aí acaba o problema... cedo. E o problema disso foi que o equilíbrio passou longe, né? Então a gente queria tanto que chegasse num ponto melhor de tratamento dos cães e tudo, e a gente passou para um outro extremo. Né? O que o Zago está falando é a pura realidade, e é legal que a gente observe isso. Eu vou dizer uma coisa que eu venho dizendo há muitos anos. Eu disse isso para o André, disse isso para minha ex-sócia e digo para alguns clientes. Vai chegar um momento que nós vamos ter que retroceder. E já está acontecendo. Eu estou conversando com uma pessoa que faz... o assunto dela é comida natural. Mas a comida natural não é a comida que a gente faz para comer, não. É a comida natural que os cães deveriam comer. Carne, carcaça, osso, sabe? Essas coisas assim que antigamente comia. Sim. Na nossa época comia esses restos, essas coisas, mas era o que eles tinham para comer. Não tinha... A ração, ela veio... que eu lembro de infância, veio muito tempo depois. Primeiro era o resto da comida que a gente tinha. E fora as caças, né? Porque tinha cachorro que era caçador. Se o vizinho tinha galinha, podia ter certeza que ia ficar sem. Então, mudou. A gente veio, como o Zago disse, de um extremo. E aí, a hora que era para entrar no equilíbrio, que era para ter uma alimentação melhor, né? Passeios, curtir a natureza, nós pulamos.
E fomos lá para o extremo mesmo. Hoje os cães são filhos. Estou dizendo aqui que você não tem que tratar seu cachorro como filho, porque cada um trata como quer e pronto. Mas a gente pula a parte importante do cachorro, né, do crescimento dele. Ele precisa entender qual é o lugar dele. E isso chega a ser uma ofensa, né, um destrato com o cachorro. Por quê? Porque você deixa de ele fazer o que ele precisa realmente. Por isso que eu falava que eu admirava e continuo admirando o trabalho do Zago, como admiro o trabalho de outras profissionais, é igual essa garota que eu quero ver se eu consigo... Estou falando garota, gente, porque ela é nova. Eu não sei o nome dela direito, porque eu estou conversando, enfim. Não quero falar também o nome dela, porque se não der certo, fica chato, né? Sim. Então, mas eu quero ver se eu consigo marcar uma live com ela. Vocês vão entender o que eu estou falando. É impressionante o que essa menina traz de consciência para a gente no dia a dia de trato com o cachorro. E você vê que os cachorros dela... né, assim, e as pessoas que seguem ela só relata coisa boa. Eu falei, pô, se tá todo mundo falando aqui que isso é bom, por que eu tenho que fazer o que todo mundo tá dizendo que não é tão bom? Eu não tô aqui condenando a ração teve um papel muito importante, né, principalmente para os criadores, né, porque pro criador facilita a vida dele, em vez de ele ter que ficar dando carne, um monte de coisa ali, que todo mundo acha que o custo também é maior e não é, mas a gente vai ter que retroceder em muitas coisas, não é só com os cães, não. A gente está indo muito além. E esse muito além está prejudicando a vida dos cachorros. Você não via cachorro antigamente com câncer, com alergia à pele, com agressividade extrema por conta do nada, assim, doenças que agora tem, que eu nunca ouvi dizer. Bom, eu posso ter perdido em algum momento... algum estudo, mas eu não lembro de cachorro com Alzheimer. E recentemente eu vi uma matéria falando que tinha um cachorro com Alzheimer. Eu falei, hein? Alzheimer? Em cães? Não sabia. Entendeu? Me surpreendeu. E agora eu fui até estudar o negócio, porque eu falei, peraí, deixa eu entender isso, eu gosto. Aliás, tem um livro ali, ó, Comportamento Canino e Felino. Que esse livro eu li, ele cansei de ler esse livro, porque ali ele relata as doenças, os sintomas e os tratamentos medicinais e os tratamentos que nós, como adestrador, temos que ter para poder amparar a família. Mas isso aí não existia. Antigamente a gente pegava nosso cachorro e ia dar uma voltinha na rua lá, soltava ele, saía correndo, dava meia hora ele voltava. Eu tenho uma experiência legal com isso que você falou, dessa alimentação natural mesmo. Minha esposa começou a seguir umas pessoas e tal, que fazem esse tipo de coisa. E a gente fez, ela acabou fazendo esses testes em casa. Cara, surreal, incrível. Então ela pega aquele comedouro lento, né? E aí ela coloca iogurte natural, ovo cru, moela, frango, o peito, cru, tudo cru. E coloca e faz uma bandejona bem legal assim, então. Cara, que legal que é. Primeira vez que o cachorro teve contato com aquilo, ele veio, cheirou. E o cachorro, um beagle que eu tenho, um gulosão, tudo, cara, que já faz assim na ração e já suga tudo e já era. Eu nem dou comida para ele assim, eu dou comida nele espalhada no gramado para ele farejando para comer. Mas o que ela fez? Ele colocou lá, ele começou pelos mais moles, então ele tomou iogurte, ele comeu o ovo, chupou ali o ovo, lambeu tal, foi pegando as coisas e deixou o frango por último. Aí eu pego o frango com osso, com tudo, aí ele joga no cantinho, vai usar os dentes de trás, e aí ele vai mastigar, vai cortar. Deitou, comeu relaxado. Um cachorro que eu tenho que espalhar na grama para ele caçar e buscar. E fez várias vezes isso, e com outros cães também, às vezes que estavam hospedados com a gente lá para treinamento. Como que isso resgata o instinto do cachorro, cara? Isso. É incrível o trabalho que isso faz. É por isso que eu disse que a gente vai ter que dar retroceder um pouco, porque a gente precisa deixar eles num ambiente natural também, entende? E a gente só cria coisa. É sapatinho, é roupinha, é gravatinha. Gente, escuta, não estou fazendo crítica. Eu estou dizendo qual é a nossa função
de trabalho. Quanto mais natural a gente deixar os cães, eles irem, que nem a história do Zago com a trilha, espero que ele volte com esse trabalho, porque é fantástico, e um dia que ele voltar eu vou lá gravar para vocês entenderem como é. É uma coisa fantástica, sabe? Você levar o cachorro para a natureza, você dá uma alimentação. Não dá para fazer toda hora, não precisa ser toda hora. É de vez em quando. De vez em quando, faz de vez em quando, né? Uma comida natural para o cachorro, para ele se habituando com isso. Eu acho que a gente vai chegar ao ponto que nós vamos ter cães mais saudáveis, sim, mais equilibrados, né? E assim a gente vai conseguir seguir. Agora, mudando um pouquinho desse assunto, me conta um pouco da Patinhas Urbanas, que é uma outra curiosidade, porque o Zago ele saiu de um extremo e foi para o outro. E eu tenho que ficar permeando essas duas coisas, é um trabalho danado. Então, o Patinhas ele surgiu lá atrás, até que você falou do André, o André trabalhou comigo lá naquela época, lá atrás, 2002, 2003, eu tive meu primeiro hotelzinho, porque assim, eu começava a trabalhar e teve vários cães e que eu tinha que tomar conta, né? Que os cachorros iam ficar, os donos iam viajar e eu tomava conta. Só que era um cães de guarda, então não fazia sentido o cara viajar e tirar o cachorro de lá da casa. Eu comecei a tomar conta desses cães na casa. Chegou um tempo que eu tava com 27 chaves de casa na mão, ficava o dia inteiro só indo para cuidar. Então, nessa época, eu até parava o treinamento, porque não tinha nem como fazer. Então, o que aconteceu? Surgiu essa ideia do hotelzinho, porque esse cara que tinha um cão de guarda tinha um outro cachorro que não era de guarda, ele não queria deixar em casa sozinho, né? E aí eu acabei montando esse primeiro hotel, que foi o Zago Hotel, e comecei a trabalhar com isso. Esse aí foi o precursor, tá, do Patinhas, porque essa experiência que eu tive lá no Zago Hotel foi o que surgiu depois pra gente montar o Patinhas. Né? Então, o que acontecia? Eu precisava gastar a energia dos cães, e eu não conseguia colocar o dono nisso. Porque falou, tem correria, tem isso, sai 6 da manhã, volto 11 horas depois da faculdade. Não tem como catar o cachorro e sair andando que nem... E aí eu tinha que gastar, sei lá, de 1 hora de aula que eu fazia, até aumentei o tempo de aula, de 1 hora que eu fazia, eu ficava 30, 35 minutos fazendo exercício físico com o cachorro. Então eu ficava correndo, andando em ritmo acelerado, tudo para acalmar um pouco, gastar a energia do cachorro para depois a gente começar a fazer o trabalho de treinamento mesmo, porque ele não estava apto, o cachorro estava... O treinamento você tinha que falar, não, calma, anda devagar, fica sossegado, e o cachorro fala, eu não aguento mais andar sossegado, nem ficar calmo, eu quero extravasar. Então o que aconteceu? Chegou num ponto que eu falei, precisa gastar energia, e às vezes era no comecinho, não dava para chegar e soltar esse cachorro no meio do mato e vamos ver o que acontece, por causa do risco que existe, né, da fuga e tudo. E aí o que acontece? Eu comecei a situação de... tinha uma casa de uma cliente adotou um cachorro e ela tinha um carro que ela botou para venda. Aí ela levou esse cachorro para casa dela, deu briga com o cachorro dela. Ela falou, levei para essa outra casa que estava para venda, tinha um quintalzão e a casa estava vendendo. Falou, vou deixar o cachorro lá e cuidar dele. Aí me chamou para treinar o cachorro. Esse cachorro precisava socializar e gastar energia. O que eu fiz? Eu comecei a trazer outros cães também que precisavam gastar energia, porque era um quintal imenso e estava vazio. Eu falei, posso trazer outros cachorros então para socializar? Traz. Então eu levava 4, 5, 6 cachorros e comecei a socializar esse cachorro. Eles correndo, brincando. Falei... Aí a diferença que acontecia no comportamento desses cachorros foi me levando para isso de novo. Até que uma amiga levou em comum com um cliente meu, né, com o Humberto e com a Cida, e falou, por que vocês não montam? Aí ela falou para mim, cara, coisa de Deus, porque não estava querendo montar de novo, não tinha pensado, nada. Só tinha comentado uma vez que eu tinha isso lá atrás, quase 10 anos depois. Ela falou, por que você não monta com ele uma creche? Aí ele falou, como assim uma creche? Para o filhote, para nascer o cachorro e tal? Eu falei, não, é um daycare que funciona. Aí eu fui explicar para ele, falei, pô, interessante essa ideia. Aí levamos para a esposa dele. Ele falou, pô, gostei disso. Interessante, me conta mais. A gente foi conversando, amadurecendo a ideia, até que surgiu a questão do Patinhas Urbanas. Aí falou, pô, vamos montar um negócio e tal, vamos. Aí a gente passou uns 6 meses ali planejando, dando abertura na empresa, fazendo contrato de sociedade, né, procurando local. A gente fazia porque a gente falou, vamos montar. Tem vários pet shops que tem um espaço de hotel e que está ali subutilizado, que a pessoa não quer. Fala, trabalho que nem louco, no final de semana eu quero descansar, não quero ficar com o cachorro. E a gente foi trabalhando, até que a gente achou um desses pet shops com uma veterinária antiga, que era uma das primeiras parceiras que eu tive, né, que é a Thaís. E ela estava nesse pet shop. Falou,
te apresento aqui e tal, tem um espaço, queria te mostrar para fazer uma parceria. Eu falei, pô, eu tô procurando um espaço assim. Eu falei, tem. Aí foi ali na Voluntários da Pátria. Onde você começou? Onde a gente começou o Patinhas, um lugar bem pequenininho, tal, um prédiozinho. E a gente começou o Patinhas ali, começou, né, difundir a ideia. Que, cara, a primeira creche, a segunda creche, até onde eu saiba, a segunda creche do Brasil foi a que eu abri. Uma tinha aberto uns 3 meses antes. Porque quando eu montei o hotelzinho, um cliente que deixou o cachorro comigo viajou para Espanha. Acho que Barcelona, se eu não me engano. E quando ela voltou de lá, falou, 3 casas para lá da casa da minha mãe, onde eu fui visitar, tinha uma creche para cães, daycare, assim. Eu falei, mas o que é isso, né? Ela trouxe panfleto, trouxe um monte de coisa e me explicou. Ela falou, fui lá, perguntei tudo, me explicou como é que era. Aí eu fui ver que a diferença na época, básica que tinha, era que os cães de hotel ficavam para passar a noite. E os de daycare passavam o dia. Eu falei, pô, a estrutura é praticamente a mesma. Aí eu comecei a mudar e tentar entender como é que era isso. Fui trabalhando para ver como que isso funcionaria na prática, né? E aí foi isso que aconteceu. Então, Patinhas Urbanas tem quanto tempo? 18? Tem 10 anos, tá fazendo 10 anos. 10? 10 anos. Então nós estamos até fazendo a comemoração de 10 anos do Patinhas, porque o primeiro foi o Zago Hotel, que ficou com 3, 4 anos. Depois eu fechei. 14 anos. Que na época, assim... A gente tem creche a mesma época. Porque, ó, ali onde eu tava, né? Porque agora não tô mais. Ali tem 13. Que eu tô ali. Não, eu tirei ali? 13 anos lá. Mas estava na Serra antes, não é? Antes estava na Serra. Aí na Serra ficou 2 anos. A Serra era muito legal, porque o espaço era muito maior. Aí só que também tinha o deslocamento, né? Putz, cara, isso que matava. O André falava na época. Era falou, cara, muito ruim. É pertinho tudo, mas pra você ir e voltar várias vezes é muito complexo. O ruim é quando o cliente pedia para você levar o cachorro e tinha que ser à noite. Aí você subia, ia chuva. Você pegava aquele baita temporal que não dava para enxergar um palmo. E quando você estava indo pela serra, de repente caiu uma árvore, você tinha que voltar tudo e dar a volta para o outro canto. Você é doido. É quase a mesma época. Caramba, faz tempo. Faz tempo, cara. E aí foi aí que surgiu o Patinhas, e as necessidades, tudo. Aí chegou num ponto que ele falou, a gente não tem mais como... Eu lembro até hoje, cara. Eu tava dentro de uma sala de um cliente, conversando com ele, e falando sobre a creche, tudo. E a sala da casa, do apartamento da cliente, era tão grande, que ela falou, que legal, então lá na creche vai ter um lugar gostoso pro cachorro correr, porque ele fica aqui nesse pedaço pequeno, aqui na sala e tal. E era desse tamanho. Eu falei, cara, a sala dela era maior que a creche, cara. Aí teve uma vez que eu subi pra poder mostrar pra um cliente, os cachorros estavam tudo assim, eu falei, cara, quase que eu tive que falar assim, vem pra cá, encaixa mais um aqui. Tanto é que a gente usava, era mais como ponto de encontro, né, o Patinhas na época, porque nosso trabalho era na rua. Era na rua, então a gente recolhia todos os cachorros pra lá, botava 4 cachorros na mão, 4 no outro, de um funcionário, de outro. E embora. E a gente ia fazer as atividades na rua, porque não tinha espaço suficiente pra gente fazer atividades lá dentro. Né? E no comecinho também, outro perrengue que a gente passava. Quando eu fui montar a creche, não tinha profissional nenhum que soubesse lidar com a creche. Bom, até hoje não tem. Né? Até hoje já é difícil. Naquela época não tinha ninguém. Então o que eu tinha que fazer? Eu pegava os cães de adestramento que eu estava adestrando e falava, vem de fazer os 45 minutos de aula. Você empresta seu cachorro e passa o dia inteiro comigo? Vou trazer ele mais cansado e tal. E eu levo, eu busco, não tem custo nenhum. Leva o cachorro, tranquilo. Então o que eu fazia? Eu tinha uns funcionários que eu tinha acabado de contratar, que não tinha experiência nenhuma. E eu tinha que ensiná-los. E a gente também não tinha cliente ainda, né, na creche. E eles nem sabiam o que era creche. Então, o que eu fiz? Eu trazia esses cachorros e ficava treinando o que era creche. Aquilo que lá no Zago Hotel fazia lá atrás. Eu usava esses cachorros de cliente, de trabalho de adestramento, fazia as aulas de adestramento, depois o resto eu livre para eu ir treinando, usava os cachorros para treinar, né? Acabava tendo um benefício para o cachorro, mas eu treinava os funcionários. Porque eu falei, a hora que começar a vir os clientes, vocês vão saber o que fazer. E aí eu começava a treiná-los. E aí nisso a gente fazia foto e vídeo, mostrava para o cliente e tinha a chance de sentar e falar, o que é creche? Funciona assim, por causa disso. Aí todo cachorro praticamente que eu treinava o adestramento ia para creche. Porque quando eu terminava o treinamento, o cachorro praticamente 99% deles ficava em casa sem fazer mais nada, acabou. Ele saía pra rua pra treinar, pra passear, fazer as coisas, quando tava no treinamento. Terminou o treinamento, o cachorro já tá educado, não come mais minhas coisas, ele fica tranquilo no quintal e tá tudo certo. E aí eu falava, não, passa aqui pra creche. E aí o cachorro desenvolve, socializa, né? Mantém o treinamento, ele mantinha os comandos e tal. E aí a gente foi trabalhando dessa forma. Até a hora que a gente falou, não tem onde crescer, não tem mais o que fazer aqui.
causa dessa situação, né? Dos cachorros que eu tinha que pegar um ticket ali, Agora o espaço que vocês estão é bem maior, né? Aí quando a gente achou aquela casa, né? Um ex-funcionário que morava próximo, achou aquela casa. Falou, tem uma casa lá, mas assim, cara, era pra sair de 8 para 80. E falei, gente, nem preparado pra isso. Não tá, cara. Ele falou, mas agora é a chance, porque se a gente vai para um outro, que daqui 2 anos a gente tem que mudar de novo. Eu falei, pô, vamos dar esse pulo e vamos ver. Tanto é que, cara, a gente ainda não terminou de fazer tudo que a gente quer no Patinhas. Mas o Patinhas é show de bola. É assim, eu acho que eu fui uma vez lá. Né? Eu não lembro. Eu fui lá para falar com você, eu acho, na época. Mas você não tava. Entrei, dei uma olhada, tudo, e depois fui embora. Mas assim, pela estrutura, é muito legal. Tem piscina. Gente, tem piscina. A gente fez outra piscina. Então, temos 2 piscinas. É bem legal, porque os cachorros eles precisam de algumas atividades físicas, principalmente os cachorros que gostam de água. Né? Então, são poucas as vezes que eles têm a oportunidade de nadar. Então, vocês levarem o cachorro para um lugar que tem piscina é muito legal. Eles vão gastar bastante energia, eles vão aguçar aquilo que está dentro deles, né? Ali, extravasar, né? Também o instinto. É isso mesmo. É bem bacana, gente. Vale a pena conhecer. Da mesma forma que eu falei da creche, a turma do Bilu, que é da Flávia, que eu acho lá fantástico também, pela forma com que a Flávia trabalha, ela é muito zelosa, sabe? Ela é muito carinhosa, ela é diferente da gente que é adestradores, né? Os adestradores, eles são um pouco mais frios no sentido do trato do cachorro, porque a gente sabe o lugar que tem que pôr eles, né? Então, não que a gente não tenha carinho, não tenha amor, não tenha cuidado, não é isso. Mas a gente trabalha de uma forma diferente do que os tratadores, do que os veterinários, do que... Enfim. Outros profissionais. Né? Os outros profissionais, eles acabam tendo mais essa parte, assim. E a Flávia, como veterinária e dona de uma creche, ela trata os cachorros, falta pegar no colo. E eu acho fantástico a forma com que ela cuida dos bichos lá. Da mesma forma, eu falo do Zago. Lá, a Patinhas Urbanas é uma estrutura bem montada, bem bacana, né? Assim, essa parte da natação eu acho também legal, e tomara, como eu disse já umas 2, 3 vezes, que ele volte com as trilhas, porque vocês vão entender, e eu espero que vocês levem os cães para fazer trilha, vocês vão entender o que é um cachorro saudável. Você vê que é interessante, tem muitas vertentes aí, né? Lá no Patinhas, quer dizer, Patinhas e Zago Adestramento são coisas que são complementares, mas são muito diferentes. Muito diferentes. Então, como adestrador, eu tenho uma visão na Zago Adestramento, e o que eu passo para os funcionários também, para todo o pessoal, né, os colaboradores, é que lá no Patinhas não é lugar de adestramento. Então, a pessoa que matricula o cachorro na creche, ele não está procurando adestramento, ele está procurando a creche. Então, o que a gente faz? O que a gente teve que fazer? A gente teve que selecionar muito bem esses cães para saber se esse cão está apto para creche, ou se ele precisa de adestramento, ou se ele precisa de dar uma readaptar. Tanto é que eu faço um tipo de adestramento que às vezes a pessoa fala assim, olha, eu só quero... Olha, ele não passou no teste do Patinhas e eu quero que ele frequente Patinhas. Então, se tem alguma coisa para corrigir, eu quero que corrija isso, porque o meu intuito, o meu objetivo é que ele frequente a creche. Então, eu vou fazer um tipo de trabalho para deixar ele apto a frequentar a creche. É só isso. Falou, não, em casa o cachorro faz o que eu gosto, tá tudo certo, faz as baguncinhas dele que não me importo, mas eu quero que ele frequente a creche, e ele não tem o comportamento, não passou na experiência lá do Patinhas. Então eu quero que faça. Então eu faço isso. E você vê que é muito diferente. Então eu parei de aceitar os cães no Patinhas, que no começo eu fazia o teste, eu que fazia a avaliação, e aquilo que eu conseguisse lidar, eu botava para dentro. Né? Só que aí chegou num ponto que eu falei, agora eu não consigo lidar o tempo todo com os cachorros lá. Então não adianta eu botar o que eu aguento, porque eu não vou estar lá. Então eu comecei a trabalhar os colaboradores, trabalhar o pessoal, e eles fazem a avaliação do cachorro. Então, se eles conseguem trabalhar, se eles conseguem lidar com aquilo, se aquilo faz parte do currículo deles, que eles conseguem lidar e colocar na matilha, eles aceitam. Que legal. Eu não me meto mais nisso, fica independente. Tanto é que nem sou eu que cuido disso, é meu outro sócio. Tem um grupo que ele fala, e aí, como é que foi o experimental? Aí eles falam, passou por causa disso, fez um comportamento assim, eles passam todo o relatório para ele. Eu nem entro nisso.
Porque senão já tem aquela... por causa de uma bobinha, desse um cachorro não vai passar? Tá, mas bobeira é pra mim. Você, mas... Só que eu não vou estar lá, Sim. Então eu não vou fazer. E outra, lá não é o ambiente. Então a gente conseguiu separar bem. Então os cães Legal, que precisam isso. de trabalho comportamental vão, prepara e volta. Né? Bacana isso. E essa é a diferença. Isso é importante, porque como eu tive creche, né, a gente tem... É muito engraçado, porque quem está de fora não entende um pouco essas coisas, mas assim, quando você está começando e você é a pessoa que está de frente, é uma coisa. Sim. Então você vai pegar o cachorro, qualquer bobeirinha, você põe ele para dentro, você tem como ajustar aquilo. Mas a partir do momento que você tem que passar a responsabilidade para outra pessoa, seu colaborador, o gerente, o sócio, é diferente. Aí você tem que trabalhar muito bem essas pessoas para que elas saibam o que tem que fazer ali no dia a dia com o cachorro. E você não vai estar ali o tempo inteiro. Acho que esse foi um dos grandes problemas que eu tive. Porque eu não conseguia, eu tinha que ficar fora. Mas aí eu não conseguia colaboradores que eram preparados. Aliás, isso é uma coisa muito importante de ser dito aqui. As pessoas que estão entrando no mundo pet precisam se preparar. Todo mundo acha que é fácil. É para brincar com o cachorro. Não é para brincar com o cachorro, é para cuidar de um cachorro que às vezes tem um comportamento X e você tem que identificar. Você tem que saber, o mínimo você tem que saber. Então, se preparar, ler livros, participar de cursos, essas coisas, ajuda muito. E a maioria das pessoas não querem estudar, não querem se preparar. Eu estou dando curso lá na turma do Bilu, para a equipe, e aí você conta, foi perguntado lá, quem queria ser adestrador, por exemplo? 2, de uma equipe de 8, 2. As 2 meninas que têm uma vocação enorme para aquilo, você percebe que tem, não querem. E os 2 meninos que querem, você vê que não se esforçam para ser... Aí você fica amarrado ali com os funcionários, que você percebe que vai chegar até um X ponto. Que nem a menina falou para mim, eu ganhando R$2.500, tá bom. Eu falei, então, se conformar com o valor, porque muitas pessoas vão trabalhar com os cães, porque sabe que é um ramo que, né, que tem condição financeira de pagar um bom salário para os colaboradores, mas, ao mesmo tempo, não entende que tem que ser feito um trabalho, que você tem que se dedicar. Né? Então, é complicado. Vamos se preparar para poder entrar no mercado, porque tem muita gente aí fazendo caca. Isso acontece demais, né? O pessoal chega, eu sempre gostei, sempre tive, e eu adoro cachorro, né? Tem uma senhora uma amiga nossa, né? Mãe de um amigo e sogra da amiga, né? Um casal. E essa mãe sempre perguntava, né? Pra namorada do filho, quando ele apresentar alguém lá, ele perguntava: e aí, o que você quer com o meu filho, né? Você gosta dele? Eu falei, não, eu gosto dele. Eu falei, eu gosto do meu cachorro, mas ele dorme lá no quintal. É só isso que você tem pro meu filho? Sabe? Então, só gostar, claro, é requisito mínimo. Mas também é mínimo, não é mais do que gostar. Não agrega, cara, muita coisa. Né? Então, já tive gente que foi lá e não queria recolher o cocô. Cara, soubesse a quantidade de... Pessoal, se vocês soubessem a quantidade de cocô que sai por dia, de 80 cães por dia que tem lá no Patinhas, cada um faz uma média aí de, sei lá, de uns 5, 6 cocôs por dia, vezes 80, imagina a quantidade de que você não tem que recolher no dia e para isso aí não ficar cheirando, sabe? Então tem várias características básicas, simples, sabe? De você. E outra, tem que ser uma equipe. Não adianta falar, não, fiz o meu, fez o meu, mas o cachorro tá ali. Se aquele cachorro provoca o seu, tira o seu do eixo, a briga tá armada. Então você tem que ter conhecimento. Então, às vezes as pessoas falam, eu tô parado, tô procurando emprego. Não, tá parado, procura se profissionalizar. Você quer entrar? Não, teve um que falou assim, até trabalho, quanto paga? Falei, obrigado, não passou no teste. Trabalho. Às vezes a pessoa chega lá e fala, cara, eu amei isso aqui, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu não quero viver outra vida, cara, que sensacional, passei o dia aqui, eu tô... Fala, é isso, cara, é isso. Porque é isso que você tem que tirar todo santo dia com o cachorro, cara. E é uma coisa que o Zago tá dizendo agora, assim, que é importante essa fala dele, é que a maioria das pessoas, infelizmente, estão à procura de dinheiro.
né? Eu sei que a gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, mas você está ocupando o espaço de uma outra pessoa que às vezes tem um amor tão grande por aquilo e você está tirando a oportunidade dela. Então, assim, eu já tive vários casos de pessoas que estavam ali e a gente sabia que era pelo dinheiro, né? Enfim, não estava por amor. E teve momentos, né, como o Zago falou, tem momentos que você passa no seu trabalho que não é de acordo, né? Sei lá, saíram muitos cães, você ficou apertado, aí você tem que contratar uma pessoa que não tem tanta experiência, você vai ter que treinar, justamente. A gente justamente para poder, às vezes, economizar, por conta dos fatores que acontecem no dia a dia, você contrata uma pessoa inexperiente, você dá todo o treinamento. Quando ela tá boa, ela pica o pé em você. Ela sai. Então, assim, é ruim demais para nós, né? Que investe tempo e tudo. Seria ótimo, né, que as pessoas estivessem ali e entendessem, calma. Vai chegar o seu momento de você ganhar mais dinheiro. Você só tem que ter calma. Tem que ter... E se prepara. Vai se preparando para você ser... E assim, eu passei por inúmeras experiências e eu acho que foi um dos motivos que fez com que eu me afastasse da creche, que é o que eu mais... Eu gostava muito. É muito legal você estar no meio dos cães. Eu fui o contramão do Zago. O Zago, ele separou as coisas e foi fazer o trabalho de adestramento. Eu larguei o adestramento para ficar na creche porque eu gostava. Só que eu não tinha estrutura emocional para ver os funcionários o tempo inteiro no telefone e não trabalhando. E aí não foi dando certo, enfim. E aí eu abri mão. Mas voltando ao assunto, o Patias Urbanas, ele veio ali no espaço, ali da onde a gente está, porque a creche... A Nova Matilha está na rua de cima e a Patias Urbanas estava na rua de baixo. Quando a Patias Urbana chegou ali, no começo eu me assustei um pouco, né? Eu falei, vixe, os caras estão na rua de baixo, já tem, né, já estava ali com uma bagagem pronta e tudo, mas não aconteceu nada do que eu imaginava. Foi muito pelo contrário, foi assim, não dava para mim, o espaço não abrigava, acabava indo para o Zago, vários clientes que era do Zago, de repente subiu. Então, foi uma coisa natural, foi bem legal, a gente nunca teve nenhum problema desse tipo, né? E graças a Deus a gente conseguiu passar por anos juntos ali no mesmo canto, sem nenhum tipo de problema, né? E foi muitos anos, né? Sabe o que é muito interessante dessa sua fala? É que eu estava comentando semana retrasada com uma pessoa. Negócio de concorrência e tal. Esses dias a gente fez 2 meses atrás mais ou menos, a gente fez uma reunião lá no Patinhas e a gente convidou algumas creches que a gente fez uns cursos juntos. E a gente montou um grupinho de creches ali da Zona Norte, desse curso que a gente foi. E a gente falou, vamos fazer uma reunião aqui pra gente se conhecer e tudo. E a gente fez um bate-papo de troca de ideia. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Cada um passando suas experiências. Cara, foi um negócio tão sensacional. E uma pessoa perguntou, cara, como é que você traz um monte de creche da Zona Norte pra fazer um negócio desse? E conhecer, porque a gente fez um tour no Patinhas, mostramos, explicamos tudo. Aqui a gente faz assim, cada um deu sua experiência. E a gente falou de fazer cada vez no espaço de essas reuniões e tal, pra gente tirar bastante aprendizado. Cara, a gente tem muito, mas infinitamente mais clientes agora que tem creche para tudo quanto é canto do que quando a gente estava sozinho. E é fácil. Porque tem perfil para todo mundo. Tem pessoa que procura, que nem lá na Nova Matilha na época, tem pessoa que fala, eu quero que o meu cachorro tenha o pé na terra. Entendeu? No Patinhas não tem. Aí tinha o outro que fala assim, eu não quero o pé na terra. Vai sujar o cachorro, eu quero um lugar... Sabe? Então tem perfil para tudo, cada um procura um tipo de coisa. E se você tem vários lugares, cada um oferece. Eu acho até que uma coisa muito importante que aconteceu, que me deu bastante experiência, que foi muito legal para mim, assim, ter passado esses anos todos na Nova Matilha, foi o fato de observar a clientela.
como o Zago disse, existe cliente para todo mundo, né? Existe o cliente que quer que o cachorro pequeno fique só com o cachorro pequeno, que não conviva junto com os outros, e, enfim. Tem o cliente que quer que o cachorro, porque o perfil da incrível que pareça, o perfil da Nova Matilha não era só o cachorro que ia pisar na terra, mas eram os cães bravos que não conseguiam ficar em lugar nenhum, porque as pessoas não aceitavam, porque os cães eles davam problema, e ia para a creche. E lá a gente fazia o trabalho para deixar esse cachorro sociável, e muitas vezes ele saía depois de ter feito esse trabalho e voltava para a creche que ele estava anterior, porque a pessoa só queria fazer aquele trabalho, entende? E era muito legal também. Então, assim, um ia somando com o outro, apesar de eu não conhecer a maioria dos donos das creches que tinham ali em volta, mas você percebia que saiu de lá, e quando o cliente falava muitas vezes assim, saí de lá porque eu não gostava de lá, porque não sei o que lá, não é real. Normalmente não é real. Porque a gente sabe qual é o padrão dos lugares, entende? Assim, a Nova Matilha, ela tinha um espectador que até hoje tem, que é um prédio no fundo, que a mulher tem uma câmera com uma objetiva desse tamanho que fica apontada para o quintal da Nova Matilha. E ela filma e tira foto o dia inteiro de lá para poder pegar alguma coisa e denunciar. Caramba! O negócio é sério. Que pressão. Por outro lado é bom. Era bom. Mas olha só o que aconteceu para vocês verem. Eu vendi uma época para uma moça que trabalhava lá. E só que quando você vende um espaço, você não sai espalhando para todo mundo que você vendeu. Você tem que esperar durante um X tempo para ver se a pessoa trabalhando, né? Para ver se ela vai se adequar. E tudo. Não era uma coisa assim, vendeu que se dane, se vira com os cães. Não é. Nem é agora. Vendi, meus clientes já todos sabem que eu fiz a venda, já avisei todos eles, os que não quiseram tirar os cães e vão mandar para outros espaços. Entende? O que acontece é que a gente está observando, está de olho, são cães que eu cuido há 10 anos, 13 anos. Eu não posso abrir mão. Então, vendendo para a pessoa, falar, de vez em quando eu vou vir aqui. No entanto, que eu tenho a chave e de vez em quando eu abro, entro e vou lá dar uma olhada para ver se está acontecendo alguma coisa de anormal. Essa mulher me ligou um dia, 2 e pouco da tarde, por que estão batendo nos cachorros, porque não sei o que lá, porque eu gravei e me mandou o vídeo. Na hora que eu vi, eu não tive dúvida. Entrei lá e falei para as meninas, vocês podem pegar todas as suas coisas e ir embora. O que aconteceu? Uma briga entre cães, às vezes elas pegarem como é ensinado para fazer, porque não tem jeito, gente. Tá brigando o cachorro, você não vai pegar pela patinha de trás, erguer essas coisas, isso aí não funciona. Você tem que passar o enforcador no pescoço do cachorro e enforcar para tirar o ar dele, para ele abrir a boca e soltar o cachorro. É a melhor forma. Ninguém se machuca e pronto. Em vez de fazer isso, eles pegaram uma vassoura e ficaram cutucando os cachorros para soltar. Não tem a fórmula mágica, mas ao mesmo tempo tem o que mais funciona e o que menos funciona. Então vamos usar o que mais funciona. Não é? A sua chance é maior. Pronto. Né? Então aconteceram várias coisas lá que fizeram com que eu fosse desanimando. Não dos cães, não dos meus clientes, porque eu tenho uma adoração muito grande por todo mundo que me deram a oportunidade. Esses cães me trouxeram até onde eu tô. Se eu me tornei um profissional da área, foi por conta desses cachorros. Se eu aprendi alguma coisa, que eu posso falar que eu aprendi um pouco, foi com os cães, nem com os donos, mas com os cães, de observação, de ver, do amor incondicional. Então, isso é fantástico. Não tenho o que falar sobre isso. O problema maior sempre foi os colaboradores que não estão preparados. E a maioria das creches que eu percebo, assim, que eu converso, é mais na Zona Sul, porque eu acabei dando muito curso lá. E eu vejo que o pessoal fala, né, que as pessoas não estão preparadas. Parece que o povo de agora não quer trabalhar, né? Não estão afim. E é uma profissão maravilhosa, né, Zago? Sim, sem dúvida. Eu não tenho outra coisa que eu queira na minha vida. Nem eu. Né? Por algumas vezes eu passei por situações que uma pessoa até colocou isso, né? Falando para uma outra pessoa, eu estava próximo, eu vi, tipo, o adestrador é um cara que não está sem emprego, está sem o que fazer, ele foi lá, comprou uma revistinha para ensinar a fazer uns comandos, e esse é o cara que está lá, então você paga qualquer coisa para ele que é melhor do que ficar desempregado.
Então, cara, e você estuda, você trabalha, você rala, você pensa. Cara, e quando você tem seu próprio negócio, não é 24 horas, cara. Não tem 8 horas por dia com 1h30 de almoço. É 24 horas pensando, acordando da madrugada. Sonhei com isso, pensei naquilo, não sei o quê. E aí eu vacilava, não escrevia. Amanhã eu lembro, amanhã eu não lembro mais. E aí foi uma das próximas vezes eu vou anotar. E aí eu vou anotar, essa ideia aqui, essa ideia nem é a ideia que vai terminar. Ela vai sendo trabalhada até virar outra coisa lá na frente, mas foi o início da ideia, o que deu start para aquele pensamento. Então, sabe, são muitas coisas que você vai passando o dia inteiro, o tempo todo. Então, para você achar que eu tô nisso porque eu não tenho o que fazer, ou porque... Sabe, eu não quero. Já tive a oportunidade, chamaram para fazer outras coisas. Eu falei, não quero, cara. Eu tive recentemente, eu até falei, eu gravei um vídeo falando sobre isso, que eu participei de uma live. Na verdade, eu não participei, eu fiquei ali cutucando os meninos que eu conheço, né? Que eles vão dar um curso agora, e eu fiquei ali participando, mas não da live, né? Eu só ficava escrevendo para eles as coisas e tudo. E são 2 profissionais bacana pra caramba. São profissionais que dão curso, essas coisas assim, são mais preparados. Não que eles não atuem como adestrador, mas eles atuam nesse curso, palestra, essas coisas, eles gostam muito. E eu estava conversando com eles sobre o profissionalismo, né? E eu acho que é isso que precisa. Tem maneira de entrar pro nosso mundo, que é o mundo pet. Uma é ter paixão pelos cães, pelos animais. Eu acho que aí já ajuda. Outra coisa é colaborar para que esses cães eles tenham uma vida digna, vamos pôr dessa forma. Não que os donos não façam isso, mas muitas vezes fazem de forma errada, e aí por isso que tem tanto trabalho para a gente. Outra coisa foi a gente conversando sobre profissionalizar os adestradores, que eu acho que está na hora de ter um curso técnico, uma faculdade, alguma coisa, porque senão vai ficar todo mundo nesse gatinhando, né? Porque todo mundo acha que o adestrador é porque não tem uma outra ocupação. Não, foi uma opção. Quando eu larguei de ser representante comercial, que eu ganhava bem, para ser adestrador, foi porque eu achei aqui a minha vida, e demorou muito tempo. Eu queria que tivesse descoberto isso lá quando eu tinha uns 16 anos. Bom, não ia ter curso. Não tinha. Realmente não tinha. Não ia ter. Eu ia ter que ter entrado para a polícia ou para o exército. Não ia ter outra coisa. Não tem. Naquela época não tinha. Não tinha. Era só os profissionais mesmo do militar. Posso voltar num ponto que a gente estava conversando? Achei que falta a gente falar uma coisinha que eu acho que é interessante. Hoje tem aquele trabalho, tem o Patinhas Urbanas, que a gente faz enriquecimento ambiental, gasta energia, vê qual a necessidade, por que o cachorro está lá. Por exemplo, semana passada a gente conversou com um dos donos, né, falando assim, seu cachorro não está tendo bem-estar aqui. O cachorro fica tocadinho no canto e não faz absolutamente nada. Qual que é o seu intuito do cachorro estar aqui? Se ela falasse, por exemplo, não, o intuito é assim, o cachorro corre risco, se ele ficar em casa sozinho, ele corre risco. Então, ele precisa ficar num lugar que ele está acompanhado, pelo menos para ele não correr risco. Tá legal? Não, eu queria que ele ficasse aqui para socializar, para brincar, para se divertir, para fazer amigo, para não sei o quê. Não tá fazendo. O cachorro tá apavorado. Um monte de cachorro. Ele fica num cantinho, você tira e vai para outro cantinho, você tira e vai para outro cantinho. A coisa não tá acontecendo. Então não tem bem-estar para o cachorro. Falei, ele precisa de um outro ambiente, uma outra situação. A gente pode estudar uma outra forma de ajudar ele a se soltar primeiro, porque não tá fazendo efeito. Ou seja, a gente tem que ver o que o cachorro precisa, na verdade. Então, quando eu separei essa questão dos adestramento e patinhas, e aí agora a parte de reabilitação, porque eu já não estou mais na rua faz um tempinho com o cachorro, porque eu falei, eu tenho que ir para essa parte de reabilitação, que é o que eu gosto, cachorro se matando, se pegando, destruindo tudo. É isso que eu gosto de fazer. Então, o que eu faço? Eu levo para lá, e a primeira coisa que eu faço, os primeiros 7, 10 dias, praticamente, é para o cachorro equilibrar. Então, ele sair da humanização que ele tem em casa, ele ter contato com a natureza, com grama, com areia, com terra, com tudo aquilo que ele teria no normal, no habitat natural dele, com pássaro, bichos e tudo, que era onde eu moro, grudado com o horto florestal ali, né? Então, é onde tem tudo isso,
sabe? O tempo todo. Então isso traz o cachorro. Então tira aquela humanização, aquela influência humana absurda em cima do cachorro e deixa ele conviver um pouco mais tranquilo, sabe? Separar no lugar, deitar não na cama, mas sabe, num lugarzinho mais apropriado. Então eu tenho uma série de coisas ali que eu equilibro o cachorro. Depois que eu dou o que o cachorro precisa para estar equilibrado, aí eu consigo cobrar as coisas dele, ensinar e cobrar as coisas dele. Enquanto isso não acontece, cara, não dá. É a mesma coisa você pegar, faço uma analogia. Você pega uma pessoa que está com depressão profunda, deitado, entregue numa cama. Você fala, meu, você precisa sair daí, você precisa ver gente, faz uma faculdade, faz um curso. Cara, a pessoa não é, ela tá deitada porque ela quer. E aí ela levanta e vai ser feliz e é assim. Pô, se fosse assim, ninguém tava com depressão. É tão simples. Mas não é assim, é uma questão que já envolve hormônio, já envolve um monte de coisa que a pessoa já não tem mais controle sobre isso. Então é a mesma coisa. Então eu preciso deixar o cachorro numa posição, né, de cachorro, para eu começar a ensinar coisas de cachorro, porque senão... E aí tem que fazer sentido pro cachorro, né? Como é que você fala? Você não pode cavar o jardim da sua casa. Se ele tivesse como falar para mim, no português, ele ia falar, por que não? Ah, mas o paisagista foi lá, o Burle Marx foi lá e fez um paisagismo sensacional, um negócio, plantas caríssimas... Planta caríssima, cara. Na natureza não tem planta cara de nada, porque saiu uma planta daqui, o passarinho que comeu a outra sementinha da outra, joga aqui e a coisa e vai. Falei, então não tem como ensinar pro cachorro que isso está errado. Tem ensinar, por exemplo, que ó, esse território é meu e a regra, como o território é meu, eu quero esse comportamento. Aí muda de figura. Ou seja, você falar na linguagem do cão que faça sentido pro cachorro. Mas aí é uma coisa que você tem que resgatar do cachorro e depois ensinar para a família. É uma coisa que não dá mais para trabalhar junto, cara. Pelo menos na minha opinião, não dá mais para a gente trabalhar só o cachorro. E sem a família ter noção do que ela está fazendo de errado, do que ela pode melhorar em casa, do que ela pode dar de situações para o cachorro. Eu acho melhorar, que a grande dificuldade que a gente encontra hoje é justamente essa, porque a maioria das pessoas não querem se envolver, né? Não, ela te contrata e fala, meu, se vira aí e pronto. Eu vou dar um exemplo que eu acho que até você sabe quem é. Sabe quem é a Piolim? Piolim? É, ia lá para Patinhas Urbanas. Chegou a ir lá fazer um teste lá. É uma vira-latinha. Eu tô treinando ela. Ela rasgou o sofá inteiro. Nossa. Tá arrancando espuma do sofá, comendo isso, mordendo. Só que ela tá numa fase, né? Aí eu disse para ela, falei, para ela seria mais interessante se ela tivesse indo para uma creche. Para gastar energia, ela precisa se socializar, ela precisa tá com os iguais, né? Fazer passeios. Se comunicar com eles. Fazer passeios. E aí eu comecei a levar para Brasília, agora ela está se soltando, porque antes ela ia assustada com tudo. E agora vem observando que parece que ela está, sabe, aceitando melhor as coisas. Mas os donos não entendem. Eles não entendem que o cachorro ele precisa ser cachorro. Eles acham que o cachorro, você tirando ele do habitat natural dele, levando para dentro de casa... Dando amor, ele tem tudo que precisa. Não é. Não é. E a grande dificuldade que a gente encontra hoje é convencer os donos a fazer as coisas que são necessárias. É graças a Deus que tem uma maioria aí que larga o cachorro, deixa ele na lama, rolar na lama. E eles fazem isso mesmo. Não, isso tá bem melhor agora. Isso tá bem melhor. Antigamente, quando eu comecei a fazer a questão da consultoria, porque a consultoria ela veio, eu saí do adestramento e comecei a fazer consultoria. Consultoria onde eu pego a família, pego o cachorro, pego a família e aí eu vou treinar a família usando o cachorro. Tá vendo? Quando você faz assim, o cachorro faz assim. Quando ele faz isso, ele quer dizer isso. E como é que eu corrijo isso? Ou como é que eu redireciono? Ou como é que eu estimulo? Então eu vou fazendo isso mais para mostrar para a família. Agora pega você. Faz você, olha, essa postura não tá boa, você não tá comunicando certo. Às vezes até o cliente não vai. Ou, aliás, o cachorro acaba não indo na aula. Eu falo, mas se o cachorro não for, não tem problema. Vá você. Por quê? Porque eu tenho outros cães que eu pego, põe na sua mão e vamos trabalhar a sua comunicação. Você não conhece cachorro, você nunca viu esse cachorro, mas se você sabe se comunicar, você se comunica. Então, isso, graças a Deus, mudou. Boa. Porque no começo, a pessoa olhou pra minha cara e falou, tô te pagando pra quê? Eu te pago e você quer que eu treine o cachorro? Você quer que eu acompanhe? Você acha que eu não tenho o que fazer na vida? Eu tô pagando você faz seu trabalho. Eu falei, então tá bom. Então agora, a partir de hoje, você não tá me pagando mais. Porque o meu trabalho consiste em fazer você cuidar bem direito do seu cachorro.
Então, se você não quiser, não vai fazer, não vai funcionar. Tenta uma outra coisa. Eu gosto bastante do André, que o André, ele tem uma coragem que eu não tenho, cara. Nem eu. Ele fala na hora. Eu vibro com as coisas que ele fala, mas ele tem uma coragem que eu não tenho. Ele fala na hora, assim. Eu acho ele muito autêntico, né? Nessa questão assim, de resolver as coisas da forma que ele resolve. Toque seu dinheiro e se lasque pra lá. Ele posta uns negócios que eu falei. É isso aí. Mas não dá, né? Eu não sou bom pra discutir, não, cara. Eu já perco a linha rápida. Eu prefiro não fazer nada. Tem pessoas que eu tenho vontade de falar assim: tá aqui seu dinheiro, obrigado, foi um prazer me conhecer. E eu acho que um pouco no mercado eu fiz bastante isso, de me recusar de trabalhar para algumas pessoas, mas de forma mais saudável, né? Falando, infelizmente eu tô com os horários cheios, não vai dar mais, tá aqui. Obrigado, viu? Eu tive bastante situações dessa também. Não dá, né? Tem pessoas que a gente sabe. Então, a grande dificuldade do adestrador, que todo mundo não entende, é que isso, o adestrador, ele estuda, ele participa de cursos, a gente investe muito dinheiro, muito tempo, dedicação, para que levar o melhor de conhecimento para vocês. Aí, quando chega no momento de falar pro tutor, olha, é para fazer assim, o cara fala, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Então, você está jogando dinheiro fora. Eu sempre falei isso. Se você não pode participar do adestramento, ali, né, companheiro do adestrador e do cachorro, esquece. É melhor você ficar passeando com o seu cachorro do jeito que é. Hoje eu já não tenho tanto problema. Tem, às vezes, alguém que combina, mas acaba na prática não fazendo, mas é bem pouco, porque antes de fechar negócio eu já pergunto, meu método vai funcionar assim, eu vou mostrar para o cachorro, vou entender com o cachorro qual a melhor forma que ele entende e vou passar para você. Se você entender legal, beleza, você fala, pô, foi muito bom para o cachorro, mas não fez sentido para você, você tem um ritmo diferente, beleza, vou procurar uma outra forma que também funciona para o cachorro, mas que encaixa melhor com você. Agora, se você não vai participar de nada, esse trabalho não vai servir para você, porque eu vou ensinar igual cursinho de inglês. Você entra com 6 anos no curso de inglês, você está com 64, você não aprendeu a falar inglês ainda. Por quê? Porque você não pratica, porque você não participa, não faz as atividades que foram propostas, você não faz nada, aí o método não funciona. Não, você não fez nada que foi pedido, como é que vai funcionar? Ou então aquela pessoa que vai e fala assim, pô, eu quero saber o que está acontecendo com o meu cachorro, tá isso. Você fala, tá bom. É como se eu fosse um médico. Você foi lá, falou os sintomas, o que está acontecendo. O médico diagnosticou, fez o exame. Você tem isso e você precisa se medicar com isso. Aí você vai lá e não toma um remédio. E aí o médico não acertou, o médico é ruim, o médico não é bom. Não, você não tomou o remédio. Ele entendeu qual é o seu problema, qual que você precisa mudar. Você não mudou. Então, ou mudou metade. Já teve situações assim, que a pessoa me deu a falar, mas tudo isso acho que é muita coisa. Eu falei, então vamos devagarzinho, porque talvez agora eu te passando tudo isso de uma vez, você fala, pô, é muita coisa. E de fato é. Né? Vamos de pouquinho em pouquinho. Aí falou, você me deu isso aqui, eu tiro esse resultado. Você me deu isso pouquinho. E já teve situações que falou, se você não me der mais, eu não consigo tirar mais. Tiveram pessoas que falaram, mas o que é mais? Você tem que tirar da cama, ou tem que fazer na hora certa a alimentação, ou aquilo que estava, né, previsto ali, que eu analisei e falei, isso aqui vai ajudar. Não, isso aqui eu não, aqui eu não consigo mais. Então, aqui eu também não consigo tirar mais nada. Deu para tirar, com o que você me deu de condições de trabalho, eu consegui tirar isso. Sim. E teve gente que falou, não, mas isso aqui não é suficiente para mim. Então tá bom, eu vou tirar mais isso. Isso, vai tirando e eu vou te dando mais coisas. Então tiveram pessoas que chegaram nessa ponta e falaram, não, eu preciso de mais porque isso aqui vai me prejudicar. E aí a gente foi, mas teve pessoas que falaram assim, não, então tá bom. Pra mim tá bom, desse jeito tá bom. Tudo que você mudou, ele fazia isso, não faz mais, fazia isso, não faz. Agora tá assim, não, então tá bom. Então deixa, isso aqui me satisfaz um pouquinho, mas também eu dou um pouco do que o cachorro precisa. A gente faz um meio termo aí, né? Não é tudo pra mim, nada pro cachorro, porque aí é aquela coisa que eu costumo chamar de maus tratos. Ele fala, pô, mas você não dá um beijo no cachorro, é maus tratos. Não, isso não é maus tratos. Agora você não deixa o cachorro ser cachorro. Isso pra mim é maus tratos. É verdade. Cara, você tá acabando com a vida do cachorro. Você não podia dar uma vida pior pra ele do que ficar colocando o tempo todo, para com isso, cara. Você não é cachorro. Você não é, sabe? E tentar tirar a essência do bicho. E aí algumas pessoas que chegam e falam, mas eu não quero que... Não acontece tanto isso hoje comigo, pelo menos. Eu não quero um robô. Mas você nunca vai ter um robô. Um cachorro não é um robô e nunca vai ser. O cachorro tem vontades, ele tem sentimentos, ele tem sensações, ele...
sabe, é um ser vivo, cara. Então ele não vai ser um robô. Ele não vai fazer tudo o que você quer só porque você quer. Ele vai fazer coisa de cachorro, você precisa deixar isso acontecer. E não sou eu o adestrador que vou tirar isso. Você pode tentar tirar isso. Mas eu não vou fazer, ao contrário, eu quero que o cachorro seja cachorro. Que é uma dificuldade, né, que a gente vê. Essa dificuldade é... Mas assim, ainda bem que existem essas dificuldades. Sim. Porque assim a gente tem trabalho. No fim das contas é isso. Porque senão não teria. Mas eu não vejo a hora que retroceda algumas coisas. Porque tá chegando a um ponto meio esquisito. Não, a gente tá chegando no fim da linha. Alguma coisa tem que voltar, senão a gente vai perder tudo, cara. Umas coisas muito estranhas. Mas é isso, gente, ó. Esse papo aqui que a gente teve com o Zago, eu espero ter mais vezes, porque é fantástico, né? A gente tá aqui já 1h e tanto, e parece que tá já, aqui... cara? Já 1h30, mais ou menos, mais. E a gente tá aqui batendo esse papo e tá tão bom que não dá vontade de terminar, mas a gente precisa parar, né? A gente tem que seguir a vida. Mas foi um grande prazer, Zago, de verdade, cara. Obrigado. Eu te agradeço, cara. Obrigado mesmo. Conta comigo aí, precisar de alguma coisa. Eu queria muito estar batendo esse papo com ele. Perguntei, né, primeiro pro André o que ele achava. Falei, André, você acha que se eu chamar o Zago ele vem? Ele falou, lógico, chama ele. Com certeza. Aí, então, porque a gente sabe, assim, não é que ele não viria por outro motivo, ao não ser trabalho, porque, né, a gente tirar a pessoa 1h do trabalho dá uma atrapalhada geral no dia da pessoa. Então eu tenho que pensar bem antes de convidar as pessoas para ver se eu não estou tirando ela disso, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Espero que vocês gostem desse tema, porque esse tema é muito importante. Vamos prestar atenção aí no que vocês estão fazendo no dia a dia com o cachorro. Vamos deixar o cachorro ser mais cachorro. Exato. Levar em parque, levar em caminhadas, mais perto da natureza, para eles sentirem mais... Até trocar as energias, como a gente diz, né? Porque se a gente precisa de ir para a natureza para trocar energia, você imagina eles. Tá bom? Então é isso. Gente... Muito obrigado. Não esqueça de seguir aí as redes sociais, se inscrever no canal, acionar o sininho, fazer sinal de fumaça, qualquer coisa a gente está aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, gente.